zero da função. Eu falei sobre a condição de alinhamento, sobre os pontos estarem sobre a mesma reta, deles serem colineares. Agora vamos falar um pouquinho sobre cada função. A gente já começou a falar disso, só que agora a gente vai falar sobre o zero da função, que é a raiz, é a solução do seu problema, é a raiz ou solução, tá? Então, bora lá, vamos ver aqui um pouquinho e vamos entender. Primeiro, vamos dar nome aos bois, eu já comecei a falar sobre isso, mas vamos lá. Primeira coisa, a gente tem que pegar aqui, você vai olhar aqui as palavras, coeficiente angular e coeficiente linear. Quem é quem aqui, ó? Você tem uma função desse tipo aqui, ó, ax mais b. Esse cara aqui, ó, o a, vai ser chamado de... Saiu aqui, deixa eu apagar. Que é essa cor mesmo. Função ax mais b. O a gente vai chamar de coeficiente angular. Coeficiente angular, que a gente viu, que é a tangente, tá? Da inclinação da sua reta. E o b é o coeficiente linear. É onde vai cortar seu eixo y, tá? Na coordenada. Na ordenada, no eixo das ordenadas, certo? No y, aí, onde corta. E o f de x nada mais é que seu y. Então, você tem algumas condições. Se você olhar aqui, ó, quem acompanha o x é o 2. Quem acompanha o x é o a, é o coeficiente angular. Então, é o 2. E quem está sozinho aqui, que a gente fala coeficiente linear ou termo independente aqui, ó, ele não depende de ninguém aqui. Ele é um número que está sendo acrescentado à função. Então, ele está sozinho aqui, ó, é o 3, ele é coeficiente linear. E a gente vai podendo ver os outros aqui, ó. Vai ter o coeficiente angular, que é o 4, o coeficiente linear, que é o menos 15. O coeficiente angular, menos 1,5, que está na frente, é sempre o número que está à frente, tá? E o 3 é o coeficiente linear. Coeficiente angular, menos 2, coeficiente linear, zero. Aí você fala, isso aqui é uma função linear? Sim, é uma função linear. Ele passa pela origem, a gente já estudou isso, eu já falei isso no outro vídeo, tá? Isso aqui é um caso especial de função afim que entra naquele grupo de função linear, passando pela origem, tá? E aqui você tem o menos 6 e menos 10. Então, quando a gente faz isso, a gente vai, na verdade, a gente está zerando o y, não é isso? A gente está colocando, forçando que o y se torne zero. Aonde o y é zero, certo? Qual o momento que ele é zero? Em qual situação? E isso aí depende do x. Então, a gente vai estudar essa situação, tá? Então, eu vou colocar aqui, acrescentar uma página aqui, inserir uma folha e vou modificar o plano aqui de fundo e vamos embora. Vamos entender aqui, ó. Então você tem essa situação aqui, ó. F de x é igual a x mais b, ou eu posso escrever assim, ó. Y igual a x mais b. Então é isso que eu estou escrevendo aqui. O que eu estou fazendo? Quando eu estou falando o zero da função, o zero da função, eu estou falando quando a função é igual a zero ou y é igual a zero. Tanto faz, tá? Estou falando a mesma coisa. Então, estou achando o x que torna o y zero, tá? Então, na verdade, eu quero saber qual é o valor de x para que o y seja zero. Então, como que faz isso? A gente coloca no lugar do f de x ou do y, a gente coloca zero e constrói a solução. E você vai perceber
usando o princípio aditivo. Aí você joga o B para o outro lado, né? Com o princípio aditivo. É só subtrair aqui, ó, ou somar o oposto de B. E você vai ter essa situação aqui, ó. Ah, por que você não faz isso e não joga para lá? Porque a gente, para vocês lembrarem que vem do princípio aditivo, tá? Princípio aditivo. Para não ficar viciado, só joga para lá e joga para cá. E quando você pega esse cara aqui, ó, você está usando um princípio multiplicativo. Eu estou multiplicando pelo inverso de A, que é 1 sobre A. Em ambos os lados. Eu vou colocar um parênteses aqui, 1 sobre A. Então vai ficar x é igual a menos b sobre A. Ah, daí você vai falar, poderia ter feito assim, ó, professor. B menos BA x, poderia passar isso aqui dividindo? Pode. Só que você tem que lembrar que essa passar para lá e passar para cá, isso aí na prática, existe essa regra, tá? Existe o princípio multiplicativo e o aditivo que a gente usa o tempo inteiro. Então, lembre-se desse princípio aditivo e aqui eu usei princípio multiplicativo. Então, lembra dos dois aí. Princípio multiplicativo. Tudo bem? Então, a gente achou. Quando que torna... Quando o y é zero? Quando o x for igual a menos b sobre a. Aí, se o x for igual... O b for igual a zero, aí você tem o x igual a zero. Tá? Aí vai ser uma função linear. Você cai. Então, vamos lá. Então, opções aqui. Vamos pegar a primeira ali e vamos embora. Vamos estudar essas aqui que eu coloquei ali no quadro. Peguei elas. Pegá-las aqui e vamos lá. Eu vou pegar aqui e achar o zero dessa função aqui. Então vai ser assim, ó. No lugar do f de x, você coloca zero. Zero é igual a 2x mais 3. Quem é o A e quem é o B? O A é 2, aqui nesse cara. O A é o 2 e o B é o 3. Então, A, B. Coeficiente angular e coeficiente linear. Ah, mas eu posso fazer aqui direto ou eu tenho que ficar decorando aquela forma? Não tem que decorar. Aqui você pode usar, calcular, né? Usando o princípio aditivo e multiplicativo, você faz isso aí facilmente. Então você vai... Aqui eu não vou ficar usando o princípio aditivo, eu vou jogar, igual você já está bem careca de saber. Eu vou jogar para lá, menos 3 é igual a 2x. Passo 2, usando o princípio multiplicativo, né? Passo dividindo, x é igual a menos 3 sobre 2. Ah, quando o y é zero? Quando o x for igual a menos 3 sobre 2. Mostra isso. Se você colocar aqui, ó, zero é igual a 2 vezes, você achou esse x. No lugar desse x, você coloca menos 3 sobre 2. E você vai chegar 2 dividido por 2, você sabe que é 1. 1 vezes menos 3, menos 3. Menos 3 mais 3 é igual a zero. Então, está certo. Tá? Então, você achou o zero da função raiz, a solução do seu problema. Qual era o problema? Achar que o y, quando o y é zero. Quando o y vai ter o seu número passando, ter o valor zero, né, no seu número. Então, essa é a primeira condição. Tá, tem mais coisas aí? Tem. Eu vou apagar essa parte aqui, tá? O que a gente pode, então, afirmar aqui? A gente pode, primeiro, falar que o 2, o A, é maior que zero, pois o 2 é maior que zero. Quem é o A? É o 2. Então, você já sabe do seu comportamento, tá? Comportamento. Ele é crescente. Eu já vou falar daqui a pouco sobre crescente e decrescente.
Mas é bom já ir já assimilando essas partes. E onde corta o eixo Y? No 3. Então você já pode ir. Vamos ver o outro aqui? Vamos lá. Vou apagar essa parte aqui. Depois vocês olham aí no vídeo. Tá gravando. Então, vamos lá. Você vai pegar aqui. No lugar do f de x, você coloca 0. 0 é igual a 4x menos 15. Usando o princípio aditivo, joga para lá. Dá mais 15 é igual a 4x. Passo x 4 dividindo, utilizando o princípio multiplicativo. 15 dividido por 4. Deixa assim, tá? Não tem nenhum múltiplo. Quem é o zero da função? X igual a 15 sobre 4. Esse é o zero da função. Ou a raiz do seu problema. Ou ainda a solução do seu problema. Tá? Então, 4 é igual ao coeficiente angular e menos 15 é igual ao coeficiente linear. O 4, ele está falando que 4 é maior que zero, então ela é uma reta crescente. Tá? E menos 15 é onde corta o eixo Y, certo? E vamos embora. Próximo. Vamos usar esse aqui, ó. Esse aqui é 0, que é menos 1,5 x mais 3. Vamos usar no princípio aditivo, joga para o outro lado, menos 3 é igual a menos 1,5x. Passa o menos 1,5 para o outro lado, dividindo, x é igual a menos 3 sobre 1,5, menos com menos, mais 3 dividido por 1,5 dá 2. Você sabe que isso aqui é a raiz. E quem é o coeficiente angular? Menos 1,5. Quem é o coeficiente linear? O 3. A reta é crescente ou decrescente? É decrescente, porque o menos 1,5 é menor que zero. Então a reta é decrescente. Tá? É decrescente aí. Tudo bem? Então você tem essa situação aí. E o outro é uma função linear, a gente já viu. E você tem, vamos lá, fazer. Então você tem esse cara aqui, ó, 0 igual a menos 2x. Passo 2 dividindo, 0 igual a menos 2. 0 dividido por menos 2 dá 0. Igual eu falei, toda função linear, você vai ter o y 0 é igual a x0. Sempre vai ser passando na origem, é o ponto da origem aí, 0, 0, origem dos eixos das abscissas e das ordenadas. Então, e beleza. E ficou o outro aí, fica como exercício para vocês aí, tá bom? Então, ó, um abraço e até mais. Tchau, tchau.